Olá pessoal, paz e bem a todos. A partir de agora eu vou fazer uma live comentando sobre o tema de toda última missa que acontecer. E toda missa traz um tema, e essa última foi o pecado original. Então vamos fazer essa live aqui, procurando aprender o que é o pecado original. Então vamos aqui começando pelo Catecismo 390 da Igreja Católica. A narrativa da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original. Então, tá aí. Foi na queda do homem que entrou o pecado original no mundo. Livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Então tá aqui o Gênesis 3. Vamos ler aqui, fazer uma reflexão sobre isso aqui. Então o que acontece? O Deus criou o homem em plena perfeita comunhão com ele, em estado de santidade e justiça original. E o jardim do Éden representa essa perfeita comunhão com ele. Mas por tentação de Satanás, o pecado entrou no mundo. Então vamos ler aqui essa narrativa. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem os tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente: Vós não morrereis. Olha só a tentação. Mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Está aqui. A soberba foi a tentação para cima de Adão e Eva. E sereis como deuses. E nessa vontade soberba de ser como Deus, Adão e Eva foi lá e comeu. Então vamos lá. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então, depois da comida do fruto, o que aconteceu? Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Então aqui o pecado entrou no mundo, o pecado original. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, Deus que passeava no jardim. À hora da brisa da tarde, o homem e sua mulher esconderam a face do Senhor, no meio das árvores do jardim. Esconderam por quê? Porque estavam envergonhados de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhes: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho de vossos passos do jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Então Deus começa a indagar aqui a Adão. O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou, me deste o fruto e eu o comi. Então aqui Deus começa a indagar, e Adão ele não reconhece o seu erro. Ele passa o erro para a mulher. A mulher que puseste ao meu lado apresentou deste fruto e eu o comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isto? Olha lá, está procurando arrependimento. A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu o comi. Nenhum momento eles colocaram: por minha soberba, por minha culpa, eu quis fazer. Então, a mulher passou a culpa para a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso, será maldita entre todos os animais domésticos, e farás do campo e feras do campo. Andarás de rastros sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então tá aqui. Aqui é um proto-evangelho. Aqui teve a narração da queda e Deus já promete a redenção. Então, com essa falta aqui de Adão e Eva, o homem feriu a majestade divina, quis ser como Deus. E Deus
indagou eles e eles não quiseram, não reconheceram o seu pecado, o seu erro. Então, a partir dessa falta aqui, entrou o quê? O pecado e a morte entrou no mundo. E então agora a gente sofre, a gente morre. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, já prometeu uma redenção. E ele fez do nosso sofrimento matéria de salvação. Você vê a história de Cristo. Cristo nasce pobre, nasce humilde, tem uma vida humilde, morre de maneira avassaladora, foi completamente destruído, uma morte de cruz. Então Deus faz desse sofrimento matéria de salvação. Mas o tema aqui é o quê? É o pecado original. Então o pecado original entra aqui no mundo. Então vamos ver aqui outras passagens que falam sobre o pecado original. Salmo 50. Na sua Bíblia pode ser outro salmo, pode ser o 51, se não me engano. Depende da tradução, pode ser outro. Então aqui é um salmo penitencial, que o salmista ele vai pedindo a misericórdia de Deus. Até que chega nessa parte. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Então ele vai soltar essa aqui, ó, o versículo 7. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Que pecado é esse? É o pecado original. Ele nasceu já no pecado, ó lá. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Ele não teve tempo de cometer nenhum pecado. Foi um pecado o quê? Adquirido. Porque a falta de Adão e Eva disseminou na humanidade de maneira misteriosa. A gente vai ver mais para frente. Mais uma passagem que fala sobre o pecado original é Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. E Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, olha aí, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então São Paulo está falando aqui do pecado original que entrou por Adão e se disseminou no mundo. Tá certo? Então o pecado original é uma verdade de fé, revelada pela igreja, pela tradição e pelas escrituras. Então vamos ler aqui o parágrafo 404. Como é que o pecado de Adão se tornou pecado de todos os seus descendentes? Todo o gênero humano é em Adão como um só corpo de um único homem. Em virtude dessa unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Tá certo? Então, o pecado original entrou por Adão e a salvação entrou por quê? Por Jesus Cristo. E aí, como nós estamos ligados nesse gênero humano de Adão, o pecado original transmitiu para a gente. Só que a salvação vem de Cristo pela sua graça, no batismo que nos lava e nos tira todo esse pecado, todo o pecado original. E os pecados cometidos, se a pessoa for adulta também. Então eu farei depois catequese sobre o batismo. Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério que nós não podemos compreender plenamente. Mas sabemos pela revelação que Adão tinha recebido a santidade e a justiça original. Então, o que eu comentei no início, Deus criou o homem para a vida eterna. Mas, por soberba, e devido ao pecado de Adão e Eva, o que aconteceu? Entrou o pecado e a morte no mundo. É a morte. Não só para si, mas para toda a natureza humana. Consentindo na tentação, consentindo, isso aqui foi por livre vontade de Adão e Eva. Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, que eles vão transmitir no estado decaído. Por isso que o homem tem tendência ao mal, porque nós nascemos com o pecado original. Deus criou tudo bom, mas devido ao pecado, nossa alma está manchada. E aí nós temos a tendência de escolher as coisas más. Só que
A graça vem contrapor isso aí. A gente pedindo a graça de Deus, a gente vivendo os mandamentos de Deus, a gente vai nos livrar do pecado. Não da tentação, mas sim do pecado. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e justiça originais. E é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia. É um pecado contraído e não cometido. Um pecado cometido é um assassinato, um adultério, algo do tipo. Agora, o pecado original não, é contraído, porque a gente já nasce com ele, por essa transmissão misteriosa. Um estado, não um ato. Então a gente nasce no estado de pecado original. E aí, o que vai tirar a gente desse estado de pecado original? O que vai nos retirar é o batismo. Deus, através do Espírito Santo, começa a manifestar a graça de uma pessoa, convidando ela à conversão. Ela tendo fé, ela adere a Jesus Cristo, e aí sim, essa graça, vindo através do batismo, a pessoa é lavada desse pecado original. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi uma reflexão sobre o pecado original, que é uma verdade de fé. É o contrário à redenção, é o pecado original. É uma falta que entrou por Adão e Eva, foram soberbos, quiseram ser como deuses, e através da tentação de Satanás, né? Então Satanás ficou o rei da morte e do pecado ali. E foi um ato cometido de livre vontade por Adão e Eva. Só que, como entrou o sofrimento, Deus usou de sofrimento, da mesma matéria, para ser matéria de salvação. Então, Jesus Cristo, como Adão foi desobediente, Jesus foi obediente, e obediente em morte de cruz, e por sua livre vontade. E na sua livre vontade, ele morreu e ressuscitou, vencendo o quê? O pecado e a morte. E agora nós temos acesso a essa salvação. Então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Paz e bem a todos e até a próxima. Amém.